Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, que vocês estejam super ímpar, tá? Hoje eu quero trazer um tema para vocês muito interessante, achei esse tema sensacional. Esse tema foi trazido pelo Rodrigo Alvarez, para quem não conhece, ele tem o Jornada Infinita. Ele faz vídeos no canal dele, no YouTube, em lugares santos, lugares onde Jesus passou, e ele trouxe esse tema e eu achei muito interessante trazer para vocês. Então, por isso, hoje nós vamos discutir sobre ele. E hoje, o tema que eu quero trazer para vocês é muito curioso, se não para lá de interessante, como eu já disse. Eu tenho certeza que você vai aproveitar esse tema para ficar por dentro do assunto mais falado nos sites, tá? Tanto americanos quanto aqui no Brasil. Eu acredito que não tenha tido tanta repercussão assim, foi muito falado, mas não teve tanta repercussão, porque eu mesma vi o tema através do canal dele, né, e a maioria dos sites foram americanos, então eu acredito que seja um tema que vai agregar muito na vida de vocês, saber a respeito, enfim, né, se manter informado, e caso vocês escutem essa notícia de forma mais branda, vocês já vão estar por dentro, já vão saber mais ou menos do que se trata, tá? O tema que eu quero trazer para vocês hoje é verdade que encontraram um novo capítulo da Bíblia? Pois é, gente. Será que realmente encontraram um novo capítulo da Bíblia? Será que se trata de um novo texto que veio para complementar? Ou será que a mídia está aumentando a notícia? É isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu espero que vocês se aprofundem no que eu vou falar hoje, vocês gostem bastante, tá? Eu fiz mais ou menos um resumo, tá? Pra gente discutir um pouquinho. E eu vou tocar a vinheta e a gente já volta. Eu espero você, hein? Não some daí, não. Então vamos lá, pessoal. Para quem não sabe, existe o canal que eu falei, né? Vou reforçar. Canal do Jornada Infinita, que pertence ao Rodrigo Alvarez. Admito que eu amo os vídeos do Rodrigo, porque ele traz exatamente aquele gostinho de quero mais, sabe? Que eu gosto muito. São temas de Deus, temas evangélicos, vamos se dizer assim, né? São temas que, na realidade, qualquer pessoa pode assistir, se aprofundar, são pequenos estudos e eu acho muito interessante. Ele viaja por onde Jesus passou e ele vai mostrando exatamente como é a história, como tá nos dias atuais, né? Enfim, eu achei, gente, sensacional, maravilhoso. Indico vocês a irem lá, tá? São vídeos pra lá de interessantes, são educativos, como eu falei pra vocês, né? E com temas bíblicos que eu acho sensacional, tá? Agora, sem mais delongas, ele gravou um vídeo, gente, falando sobre a notícia que ganhou espaço no mundo, tá? E me deixou tão curiosa que eu fui olhar sobre o tema, né? Fui saber a respeito. E é o seguinte, gente, alguns pesquisadores encontraram um manuscrito que, por sua vez, nos traz uma breve passagem de Mateus 12. Para quem não leu Mateus 12, eu recomendo ler, é maravilhoso, o tema é bem interessante. Ele foi escrito em um idioma sírio e que possivelmente foi apagado por um escriba na Idade Média, tá? Naquela época, né, para que você entenda melhor a situação, naquela época, por volta de 1500 anos, usava-se uma técnica que nós podemos chamar assim de técnica, né? Que era a forma de utilização dos pergaminhos antigamente, que é onde eram apagados os pergaminhos, as escritas que constavam ali, já que o acesso aos pergaminhos eram restritos, né? E por serem muito caros, naquela época custava muito ter um pergaminho para você poder escrever, e quem tinha, não tinha condições de comprar mais, né? Outros, ou não tinha condições de ter enfim, era muito caro, o processo de produção do pergaminho era muito difícil, né, era demorado.
Então, os pergaminhos na época eram produzidos com a pele de animais, né? Para quem não sabe, como ovelhas, carneiros, né? Cabras, enfim. E poderia ser reutilizado, e nesse caso receberia o nome de palimpsestos, né? Que a gente conhece por pergaminhos. Já os que eram feitos de pele de animais recém-nascidos eram considerados de maior qualidade, chamados de velinos, tá? Só um breve estudo rapidinho para que você entenda, você consiga compreender um pouco da história antes. Os pergaminhos, como eu falei, eram caros e de difícil acesso. Primeiro porque passava por um processo que se entendia por semanas e diante dessa longa duração fazia com que o material fosse considerado uma mercadoria bastante cara, né? E por isso nem todos podiam ter. Então, o que levava os escribas, por exemplo, naquela época, a reutilizar os pergaminhos, era isso. Era a sua... por ser caro, né? Para adquirir. Por isso que eles apagavam e reutilizavam. E foi possivelmente o caso desse pergaminho que foi encontrado, tá? Mas, diante disso, você deve estar se perguntando, então, como que foi que conseguiram ler o pergaminho? Você deve estar se perguntando isso agora. Eu explico para você. Para que o pergaminho fosse lido, foi preciso utilizar uma luz ultravioleta, que facilitou que os pesquisadores passassem a saber o que ali estava escrito, né? Então, essa luz ultravioleta foi o que facilitou a leitura desse documento, né? Desse pergaminho, vamos se dizer assim, né? Que é a realidade dos fatos, gente. Pergaminho e... se não fosse por causa dessa luz ultravioleta, eles não conseguiriam ler, gente. Foi apagado, e a gente faz uma média de que foi um documento de 1000 e tantos anos. Então, impossível seria de ler se não tivesse instrumentos adequados para utilização e leitura desse pergaminho, tá? Então, foi utilizado a luz ultravioleta, que facilitou que os pesquisadores pudessem saber ali o que estava escrito, né? E graças a Deus a gente tem a tecnologia hoje, graças a Deus tudo caminha para uma evolução da ciência, isso é ótimo, porque se não fosse o caso, a gente não ia conseguir ler o que estava escrito no pergaminho, né, que foi uma descoberta histórica, foi algo muito importante, apesar de não ter sido da forma como os noticiários mostraram, mas teve um sensacionalismo, né, o Rodrigo conversa muito sobre isso no vídeo dele, mas eu acredito muito mesmo, no poder da ciência, como eu disse, e tenho certeza que com essa luz ultravioleta muitas outras coisas foram desvendadas. Agora vem cá, esses pesquisadores devem ter comemorado por achar a descoberta tão importante, né, gente? Imagina só, você e eu descobrindo algo desse tipo, um pergaminho de a escrita era de 1500 anos, já o documento era de 1700 anos. Não é qualquer descoberta, né, minha gente? Então, vamos dar o valor que essa notícia merece. Não tanto, mas o valor que ela merece. Mas, como toda boa notícia, eu tenho uma péssima notícia para vocês. A verdade é que não existe um novo capítulo da Bíblia. Gente, sensacionalismo total. Isso aí, os sites meio que colocaram um suspense enorme, mas vou explicar de fato o que aconteceu para vocês. O fato é que foi encontrado um trecho da passagem de Mateus, capítulo 12, que eu vou rapidamente ler para vocês, para quem, né, eu pedi para que vocês fizessem a leitura agora há pouco, mas eu vou ler rapidamente para você, porque vamos que você não leia, né? Naquele tempo, Jesus foi através das lavouras num sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a colher espigas de trigo e a comer os grãos. Quando os fariseus viram isso, disseram-lhe: olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado. E lhes respondeu: vocês não leram o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e os seus homens comeram os pães da presença, que não lhes era permitido comer, nem a ele nem aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes.
Ou vocês não leram na lei que, nos sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado e, contudo, ficam sem culpa? Eu digo a vocês que aqui está alguém maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, vocês não condenariam inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, minha gente, eles estavam com o dono do sábado. Nada poderia falar ninguém, né? Se o cara que criou o sábado tava ali com eles, quem que ia falar alguma coisa, né? Enfim, essa é a passagem. Nessa passagem, Jesus ele defende seus discípulos citando exemplos bíblicos e argumentos que a misericórdia é mais importante do que a estrita observância das leis rituais do sábado, né? Que nada mais eram do que coisas, né, humanas, enfim. Quem não errava, né, como Jesus disse na passagem? Os próprios erravam e apontavam um dedo. Então, essa passagem ela enfatiza os princípios da compaixão e da misericórdia sobre a rigidez das regras religiosas da época, tá, gente? Isso tudo num texto que atualmente conhecemos. Agora, veja só o que diz o trecho, no trecho encontrado pelos pesquisadores, tá? E destacados principalmente pelo pesquisador Gregory Kissel, que inclusive o Rodrigo fala sobre ele. É que não existe nada de novo, gente. É isso que ele fala. Inclusive, se você pesquisar, você acha um PDF que o Gregory falou a respeito um pouco. Inclusive, ele fala até das páginas, né? Da espessura, da forma do pergaminho, tá? É muito interessante, eu dei uma lida. Mas não tem nada de novo, senão uma pequena frase que mudou um pouco da original, que diz o seguinte: os discípulos esfregavam a espiga nas mãos e comiam, já que estão com muita fome. Então, a única coisa que muda aí é que eles esfregavam as espigas na mão. Não tem nada de novo aí. Se é que a gente pode chamar de uma pequena mudança, mas não tem nada de novo. Então, assim como destaca o Rodrigo Alvarez também, eu não vejo o porquê dizer que houve algo novo no capítulo encontrado. Desnecessário, né? Mas o sensacionalismo, como sempre, se aproveita das informações e aumenta um pouquinho. Mas nada assim foi inventado, só não há um novo capítulo, né? De fato, foi apenas um trechinho ali que muda e foi uma grande descoberta, mas foi apenas uma descoberta. Nada de trechos maiores, bíblicos, não foi encontrado. Nada impede, como o próprio Rodrigo fala, e eu acredito muito nisso também. Eu acompanho muitas histórias também da Bíblia e acompanho bastante alguns pesquisadores arqueológicos. E nada impede de que novas descobertas venham a surgir. Mas assim, gente, isso pode levar anos. O Rodrigo, ele comenta que ele foi até Israel, né, e ele conversou com um pesquisador, com uma pessoa que entende muito sobre essas descobertas. E ele diz que ainda há muitas áreas lá que precisam ser atravessadas e precisam ser analisadas e olhadas e abertas e descobertas. Então, ainda há muito que esperar de tudo isso. Pode ser, sim, que a gente descubra algo que venha corroborar com essa informação que nós recebemos, mas isso pode levar anos, e eu acredito que até lá muita coisa pode ter acontecido, né? A gente sabe que Jesus, ele tá às portas, sabemos que as coisas estão mudando, que as coisas estão para mudar. Muita coisa vai acontecer ainda, mas eu acredito sim. Eu acredito em grandes descobertas como essa, que eu achei maravilhosas. Saber que havia um pergaminho que trazia uma leve mudança naquilo que a gente já passa a ler há tanto tempo. É muito bom descobrir algo novo de Deus, algo novo que foi escrito na época. Isso traz uma sensação de felicidade, de intimidade ainda mais com a história que nós tanto conhecemos. E eu acredito muito que nós possamos descobrir muito, muito mais coisas sobre Jesus, e melhor será ainda se você puder descobrir mais sobre esse Deus que nós seguimos, que nós tanto amamos, né?
Eu tenho certeza que essa informação vai ser muito boa para você. Se você gostou, não deixe de compartilhar, de comentar, de curtir. Isso me ajuda muito, tá? E tenho outros vídeos aqui no canal também, que vai servir muito para você, que vai ser uma bênção na tua vida também. Caso tenhamos novas descobertas, caso nós tenhamos novas informações, eu trago aqui para vocês, tá? Eu tenho certeza que essa informação é de grande relevância, precisava ser explicado, precisava ser dito, porque a mídia aumenta um pouquinho as coisas, então às vezes a gente precisa trazer exatamente as coisas como elas são, trazer as pessoas para a realidade, e essa é a realidade, que não houve nenhum texto novo da Bíblia descoberto, tá? Pelo contrário. Depois eu convido vocês a pesquisarem, a saberem a respeito e deixarem aqui no comentário também o que vocês descobriram, que vai ser muito, muito, muito interessante, muito bom. Eu vou estar lendo cada comentário. E é isso, pessoal. Deixo aqui vocês. Espero que tenham gostado. Espero que aproveitem cada momento. É um breve vídeo, mas é um vídeo explicativo para que vocês entendam que, de fato, como disse o Rodrigo Alvarez, e eu assino embaixo, não tivemos uma nova passagem bíblica, apenas um trecho que foi encontrado num pergaminho com uma leve alteração do que nós já lemos e relemos há muito tempo. Um beijo, espero que você fique bem, fique com Deus e até o próximo vídeo.